Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal. Memória Alvinegra tá no ar e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Então aqui é o lugar do torcedor do Botafogo, bancada sempre aberta para todo mundo poder interagir aqui. Então eu já peço para você deixar o seu like, o seu comentário também aqui, porque esse vídeo vai ser polêmico. Normalmente não apareço em dias de jogos do Botafogo, é complexo. Eu acho que vídeos aqui não vão ter a audiência que outros vídeos de outros canais teriam por ser dia de jogo do Botafogo. Mas enfim, vou tentar acabar com esse complexo aqui, tá? Bom, o assunto aqui é polêmico, é complicado, mexe com todos nós botafoguenses, me coloco nesse pacote também, porque às vezes eu tenho que entender que eu tenho que me movimentar e isso, cada torcedor do Botafogo precisa entender isso, a nossa movimentação tem que ser a favor do Botafogo, seja para criticar ou para defender. E é exatamente sobre defender o Botafogo que eu quero falar com vocês aqui. Então se preparem, o assunto é polêmico. Vamos lá. Na última partida do Botafogo contra o Vasco, a qual, pontuando, o Botafogo jogou mal, o Botafogo foi ruim naquele jogo, mas mesmo jogando mal, a gente poderia ter feito 2, 3 gols no Vasco. A gente foi assaltado pela arbitragem. E eu tô falando com você, que não sabe, mas de repente é filho da mordaça de 2008 e não se dá a entender isso, tá? Tô pensando em tudo que eu tô falando aqui, não tem roteiro, então vai ter algumas gaguejadas, seguimos, vamos embora. Então, se você é filho da mordaça de 2008, esse vídeo é principalmente para você. É para todos nós botafoguenses, mas principalmente para você. E também é até para mim, porque em 2008, pelo menos até de 2008 a 2011, eu fui filho da mordaça. E hoje eu não sou mais, graças a Deus. Então é preciso criticar o Botafogo. Jogou mal, acabou. O Botafogo contra o Vasco, no 11 contra 11, no 11 contra 10, no 11 contra nenhum, não importa. O Botafogo contra o Vasco foi incompetente. Feito esse ponto aqui, beleza. Estreando o microfone novo, não sei se vocês notaram. Aqui, ó. Vê se comentem aqui embaixo também se o áudio com esse microfone aqui tá bom, tá? Comentem aqui embaixo também. Eu tô tentando até falar um pouco mais baixo, porque parece que ele é bom, né? Mas enfim, deixa o like, comenta, compartilha. Já fiz esse pedido? Tô fazendo de novo. Deixa o like, comenta, compartilha, porque a gente tem a mini meta de 8.000 inscritos aqui no canal. Obrigado a você que tá chegando agora. Já ativa o sininho para não perder a notificação dos futuros vídeos, das futuras produções que a gente vai ter aqui no canal Memória Alvinegra, né? Então, beleza. Explicado o ponto de que o Botafogo jogou mal. Mas o Botafogo, mesmo jogando mal, foi assaltado, roubado por Ramon Abate Abel. Eu até costumo fazer a brincadeira com o nome do Ramon Abate Abel, que eu sempre falo, o Ramon abate o jogo. É isso que ele faz. Ele começa a partida e ele vai do 0 ao 100, negativamente falando. Ele vai do 0 ao 100 rapidamente. Ele começa sem apitar faltinha, ele começa deixando o jogo correr, mas ele não tem a mínima confiança para entender que mesmo deixando o jogo correr, ele é a autoridade. Então ele precisa mostrar a sua autoridade de forma crescente nos jogos do Botafogo, nos jogos do Campeonato Brasileiro. Pelo menos é assim que eu noto as performances de Ramon, abatedor de jogo Abel, né? E contra o Vasco, nós fomos roubados pelo Ramon Abate Abel. Porque era pra gente ter um jogador a mais logo no primeiro tempo. Quando o Hugo Moura dá uma entrada criminosa, uma entrada carniceira pra cima do Tietê. Que no calor do jogo, vi até um comentarista falando que se o Tietê caísse, talvez o Hugo Moura tivesse tomado cartão. Mas será que eles não conseguem entender o calor do jogo?
Às vezes a gente tá no calor do jogo, eu tô falando isso porque já aconteceu comigo jogando pelada. E quem aqui no canal, de repente, joga de pé no chão, sabe bem do que eu tô falando. Eu joguei com... Eu chutei uma bola uma vez, eu chutei a tela e a bola. A tela que não deixa a bola sair, né? Eu chutei a tela e a bola. Claro que doeu, mas o sangue estava tão quente que o jogo seguiu. Eu estava com uma bola no pé, uma bola de inchaço. E eu estava seguindo numa boa. É a mesma coisa o Tietê. O Tietê está no calor do jogo. Ele deu um passe que poderia ser o passe para um gol. Não foi, infelizmente. Mas você vê o gestual do jogador, ele sente. Mas ele não cai. Agora, para você ter uma falta, olha como o futebol está corrompido. Agora, para você ter uma falta, você precisa cair, você precisa, vou criar um termo aqui, você precisa neymarlizar um toque faltoso, você tem que sair parecendo o peão da casa própria para ser falta. E aí, chegando na parte final do vídeo, fomos para a live do canal do TF, a live pós-jogo, inclusive nos vemos na live pós-jogo de, se Deus quiser, uma vitória do Botafogo contra o Cuiabá. Nos vemos lá no canal do TF, tá? Mas eu vi muita gente falando que a gente tinha que calar a boca, falando que a gente não tinha que falar da arbitragem, falando que a culpa era do Botafogo. O torcedor do Botafogo, filho da mordaça de 2008, tem a mania de achar que nós só podemos criticar o Botafogo. E qualquer outra coisa a gente não pode criticar. E isso, filhos da mordaça de 2008, isso aconteceu com vocês em um momento. Aquela famosa e malfadada coletiva em que todos os jogadores do Botafogo foram reclamar da arbitragem na final contra o Flamengo. O que a Dona Globo fez no dia seguinte? O que a Dona Globo fez? A Dona Globo pegou o grito da torcida do Flamengo, o tal do negócio do chororô, colocou como se fosse, colocou como se fosse videokê, colocou no rodapé para todo mundo aprender a letra, porque o Botafogo é ridicularizado. Um clube como o Botafogo, que transformou o futebol brasileiro no país do futebol, é constantemente ridicularizado pela opinião pública. Lá em 2008, foi ridicularizado pela Globo. A gente já viu a ESPN ridicularizando o Botafogo, a gente já viu na época a Fox Sports ridicularizando o Botafogo. Sistematicamente, tem uma empresa ou outra que ridiculariza o Botafogo de futebol e regatas. Só que você, filho da mordaça de 2008, também ridiculariza o Botafogo quando não reclama de algo pertinente. Voltando lá no início do vídeo. O Botafogo jogou mal. Ninguém pode dizer o contrário. Ninguém pode dizer o contrário. Na live do canal do TF, apareceu um rapaz falando que eu até concordei. Botafogo contra 11, contra 10, tinha que ter ganhado do Vasco. Mas não tira o nosso direito de reclamar. Então você, filho de 2008, por favor, tire a mordaça da sua boca e abra para reclamar quando for motivo para reclamar. Reclame do Botafogo jogando mal, polegar para cima. Reclame da arbitragem apitando mal, polegar mais para cima ainda. A gente está no nosso direito. Tire essa mordaça da sua boca, porque torcedor do Palmeiras, torcedor do Flamengo, torcedor do Vasco, eles não têm medo de falar, de se colocar contra a arbitragem. Para de minimizar uma arbitragem ruim com uma atuação ruim. Se o Botafogo tivesse ganhado de 5-0 e tivesse tido o mesmo lance com o Tietê, a gente com certeza estaria reclamando de novo que a gente está falando da arbitragem. Por que só o botafoguense não pode falar da arbitragem? Então, na partida de hoje, contra o Cuiabá, tomara que não aconteça, mas na partida de hoje contra o Cuiabá, se tiver algum lance polêmico, não fique com a mordaça na sua boca. Reclame. Reclame. Porque a gente sabe
que, infelizmente, no futebol, a corrupção está constitucionalizada. Então a gente precisa combater essa constitucionalização do infrator reclamando. A gente precisa reclamar. A gente precisa fazer isso. Olha o que o senhor Bruno Spindel fez lá no Flamengo. Falou um monte de besteira, mas deu certo. Quem é que apita contra o Flamengo hoje? Olha a dona Leila Pereira, a gente até brinca. Torcedor brasileiro no geral. A gente até brinca, ó, Leila Pereira vai na CBF amanhã, hein? Gente, vamos reclamar. Vamos abrir a boca. Espero, sinceramente, que a mordaça de 2008 seja retirada das suas vidas, seja queimada e ela nunca mais volte a assolar a torcida do Botafogo. Porque, infelizmente, torcedor, só quando a gente falar, só quando a gente começar a ficar chato, é que vão começar a ouvir a gente. E isso também vale para o Botafogo. O Botafogo é a face do seu torcedor. Talvez ninguém do Botafogo tenha reclamado da arbitragem de forma mais veemente. Talvez ninguém tenha reclamado porque o próprio torcedor do seu clube não reclama. O clube, às vezes, às vezes não. O clube é a face do seu torcedor. O que um time faz em campo é o que nós fazemos na arquibancada. O que um time faz nos bastidores é o que nós fazemos quando a gente precisa reclamar. Então reclame. Tire essa mordaça. E não fica criticando quem com toda razão está criticando uma coisa que existe. Uma movimentação onde o Botafogo é prejudicado sistematicamente, rodada após rodada. Isso não pode mais acontecer. Não pode. Então, faço esse pedido para vocês. Tirem a mordaça da boca. E que o Botafogo vença hoje a equipe do Cuiabá. Vídeo feito, vídeo entregue, foi um desabafo. Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Grande abraço para vocês, valeu, fui.